Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre um prazer imenso, inenarrável estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje, galera, eu trouxe uma aula para ti, olha, sensacional, maravilhosa e principalmente muito importante para a tua prova de vestibular, muito importante para quem quer fazer concurso público da área de atualidades. Marcos, o que a gente vai falar hoje? Estou muito curioso. Galera, nós vamos falar sobre o nosso país, sobre o Brasil e o seu papel na economia global, tá? Temática extremamente atual. Vamos falar aí sobre dados importantes da economia brasileira, acerca do PIB, dos setores econômicos do nosso país. Vamos falar quais são os nossos principais produtos, principalmente de exportação, né? Vamos falar sobre a balança comercial brasileira. Vamos focar quem são os nossos principais parceiros econômicos, tanto a nível de exportação quanto importação. E é claro, a gente fecha com chave de ouro falando sobre dados importantes da economia do nosso estado, do nosso Maranhão. Então é uma aula atualizadíssima, tá certo? Que vai ser muito importante para ti. Antes de começar, só quero te lembrar, tá? Depois que assistir essa aula novamente, todas elas vão estar disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias. Onde, Marcos? Vai lá no YouTube, procura lá, plataforma Gonçalves Dias, tá? Estamos no YouTube, no Instagram também, tá certo? Plataforma Gonçalves Dias. Estamos na televisão, tá certo? Na TV Assembleia. E também tem os nossos podcasts na Rádio Timbira e também no Spotify, galera. Tá certo? Procura lá, fica em casa aprendendo, plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos aí em todas as mídias, gosto de dizer, estamos aí all in, tá certo? Para te ajudar, onde tu tiver, buscar a plataforma para dar aquele up nos teus estudos e alcançar os teus objetivos, porque essa é a nossa missão, minha e de toda a equipe da plataforma Gonçalves Dias, beleza? Então não esquece, plataforma Gonçalves Dias, nos procura lá, tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente começar com chave de ouro, né? Respirou, ó, oxigenou teu cérebro, né? Bota as ideias aí no campo e vamos para cima, que tem muita coisa legal aqui. Primeira questão importante, galera, é falar sobre alguns dados gerais da economia do nosso país, do nosso Brasil. Primeira coisa importante é que o Brasil, a nível econômico, o Brasil ele é uma das potências globais. Tá? Como assim, Marcos? O Brasil, galera, ele é uma das maiores economias do mundo acerca de movimentação de capital, de PIB, Produto Interno Bruto. O que é isso, Marcos? Toda a riqueza que um país produz durante um ano, tá certo? Hoje, galera, devido ainda a efeitos, tá, da pandemia, da crise econômica, no ano de 2020, quando nós tivemos aí o último dado de 2021 ainda vai sair, tá certo? Lembrando que estamos no começo de 2022, então os dados oficiais de 2021 ainda vão ser divulgados pelo governo. Tomando por base os dados de 2020, a economia brasileira ela foi classificada como a 12ª maior economia do mundo. Só te faço um adendo. A nossa posição normal está ali entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil já esteve ali entre sexta e sétima maior economia do mundo, galera, tá certo? Estamos em 12º devido a efeitos da pandemia, né, que atingiu ao mundo todo, mas alguns países tiveram uma recuperação inicial à frente, países como, por exemplo, a China, como os Estados Unidos, e o Brasil, até por uma questão também de vacinação, né, mais atrasada, ele teve aí um problema em relação à sua recuperação econômica, tá certo? Mas sabemos que, em condições normais, e eu já vou te falar sobre a questão do nosso PIB, a economia brasileira está entre as 10 maiores economias do mundo. Não esqueça isso, tá certo? No ano de 2020, para você ter noção, galera, o nosso país movimentou 7,5 trilhões de reais. Em dólares, 1,4 trilhão de dólares. É dinheiro pra caramba, né, galera? Em relação, Marcos, à composição desse PIB, como é que ocorre essa divisão? É simples, galera, tá? Quando a gente fala de setores econômicos, lembra, primeiro setor, as atividades agroindustriais, agricultura, pecuária, tá certo? E também o extrativismo. Segundo setor,
o setor industrial. E o terceiro setor é o setor de comércio e serviços. Quando vamos classificar o nosso PIB em relação à composição, nós vamos perceber que o terceiro setor, o setor de comércio e serviços, é o que mais contribui para o PIB brasileiro, tá certo? Segundo dados oficiais do próprio governo, o nosso terceiro setor ele contribui com mais da metade do nosso PIB, em torno ali de 60%. Eu te faço um destaque agora, isso é muito atual, para o crescimento do primeiro setor, galera, tá? No período da crise econômica, justamente da pandemia, embora o segundo e o terceiro setor tiveram queda de rendimento, o primeiro setor foi o único que continuou a crescer. Lembrando que o Brasil, ele é um dos principais produtores de alimento do mundo, galera, tá? É um país de destaque. Tanto é, vou te contextualizar agora, nós estamos vendo a crise da Rússia, né, em relação à invasão da Ucrânia, e as sanções econômicas que estão acontecendo a essas. E existe uma preocupação mundial, por quê? A Rússia, com as sanções econômicas, não vai mais conseguir negociar com outros países. E a Rússia ela vende em grande quantidade fertilizantes para o Brasil, que são muito necessários para a nossa produção agrícola. Produção agrícola que vai se distribuir para várias partes do mundo. Ou seja, essa sanção econômica pode levar o primeiro setor brasileiro a entrar em uma crise, ter uma queda de produção, e essa queda de produção afetar tanto o nosso PIB, mas principalmente a produção alimentar de outras localidades. Uma coisa já é fato. A consequência de tudo isso, a primeiro momento, é a própria ministra da Agricultura já se manifestou que, se não se buscar meios de buscar fertilizantes de outras localidades, a tendência é que o preço dos alimentos no Brasil tenda a subir por uma questão de oferta e procura. A produção vai cair, consequentemente, a disputa vai ser maior. Beleza? Então não esquece isso, a importância do primeiro setor para a economia brasileira. Em relação ao nosso PIB, tá? Como eu te disse, estamos em 2022, o dado oficial de 2021 ainda não saiu. Em 2020, devido a efeitos da pandemia, né, o nosso PIB ele caiu, teve uma queda de menos 4% em relação a 2019. Mas o que já se sabe, isso é um dado fornecido inclusive para instituições como a Fundação Getúlio Vargas, é que o PIB brasileiro de 2021 ele vai ser positivo. Nós teremos o chamado superávit. O que é isso, Marcos? Superávit é quando tu tem lucro, galera, tá? Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o PIB brasileiro de 2021 vai crescer em torno de 2 até 4%, tá, em relação ao ano anterior. Então já estamos aí provando uma recuperação econômica devido à vacinação e à evolução aí em relação ao combate à pandemia. Bacana? Não esquece. E em relação, Marcos, ao setor terciário agora. Galera, o setor terciário, ele além de ser aquele que mais contribui em relação ao nosso PIB, ele também tem uma importância muito grande, tá? Ele é o que mais emprega no nosso país. Segundo dados do próprio governo, tá certo? Eu sempre estou embasando com dados oficiais, estima-se que 75% da população economicamente ativa do Brasil que está enquadrada, né, com sua regularização, 75% está no setor terciário. Então esse setor ele tem uma importância muito grande. Uma dica para ti acerca de prova, galera, tá? O setor terciário, ele é um setor de destaque em número de empregos, principalmente em países industrializados. Países desenvolvidos também. Quando a gente vai olhar países como os Estados Unidos, por exemplo, a Europa Ocidental, nós vamos ter a maior parcela da população empregada no terceiro setor, até pela sua maior diversidade, né, galera? É um setor de comércio e serviços que está a todo momento criando novas funções. Te digo agora principalmente nos aspectos tecnológicos e informacionais. Olha a quantidade de novas funções que estão sendo geradas com a evolução tecnológica de comunicação. Todas elas estão sendo enquadradas no terceiro setor. Embora, já te frise, já existem correntes que defendem o surgimento de um quarto setor, o setor quaternário, que seria atrelado ao que, Marcos? Justamente a comunicação e os serviços atrelados a ela. Beleza? Muito fácil, né, galera? Em relação à nossa balança comercial, o que é isso, Marcos? Quando um país, nós vamos analisar a economia dele, nós vamos levar em consideração aquilo que ele exporta. O que é exportar, Marcos? Vender, aquilo que eu mando para fora. E aquilo que ele importa. O que é importa? É aquilo que eu compro. Tá? Quando nós falamos que um país ele tem uma balança comercial favorável, significa dizer que ele vende mais do que ele compra, ou seja, ele mais exporta do que ele importa. É o caso do nosso país, o Brasil, galera, tá? A economia brasileira, ela mais exporta do que importa. Nossa economia, nossa balança, ela é positiva.
Beleza? Quais são os nossos principais produtos, Marcos? Nós temos aí, como eu te frisei, nós temos um grande destaque hoje a nível mundial na produção agropecuária. Nós temos um destaque principalmente para a soja, que é o nosso principal produto de agroexportação. Nós temos a carne bovina também, o frango, tá certo? Que o Brasil aí produz em grande quantidade, com o intuito principalmente de exportação. Por que, por exemplo, o preço da carne ela subiu no Brasil nos últimos anos? Porque a demanda mundial ela aumentou, a valorização do dólar e a desvalorização do real fizeram com que o preço da carne lá fora ficasse mais caro. Então, se lá fica mais caro, lei de oferta e procura aqui também aumenta. Beleza? Nós temos também, galera, destaque na produção de minério, tá certo? De ferro, de aço e também derivados de petróleo, galera, tá? Lembra aí que nós temos aí grandes reservas petrolíferas acerca ali da nossa bacia sedimentar, principalmente do pré-sal. Beleza? Bora evoluir. Em relação à nossa balança comercial, como eu te falei, quem são os nossos principais parceiros econômicos? Quando eu falo a nível de exportação, galera, mas eu já te friso, nós vamos perceber que tanto na exportação, aquilo que eu vendo, quanto aquilo que eu compro, os integrantes ali eles vão se repetir de maneira geral. O nosso principal parceiro econômico, e aí tu precisa lembrar disso, o principal parceiro econômico brasileiro, tanto a nível de exportação quanto importação, hoje é a China, galera, tá? A China que é o maior comprador do mundo, não à toa, tá certo? O Brasil, tá? É o nosso principal parceiro econômico. O Brasil, ele exporta em grande quantidade para a China, principalmente o que, Marcos? Para a China? Soja, carne e ferro. Em segundo lugar, o nosso principal parceiro acerca da exportação é a União Europeia, que também nós vamos exportar principalmente soja, ferro e também café. O Brasil é um grande produtor de café do mundo. Em terceiro lugar, os Estados Unidos da América, tá certo? Que o Brasil ele exporta principalmente derivados de petróleo, ferro e aço. E eu te faço esse adendo, galera, muita atenção, tá? Quando a gente fala em termos populares, né? Existe essa rivalidade entre Brasil e Argentina, tá? Os hermanos, mas a Argentina é um grande parceiro econômico brasileiro, tá certo, galera? Tanto de exportação quanto importação. A Argentina, galera, é o nosso quarto maior parceiro comercial a nível de exportação. O Brasil exporta para a Argentina principalmente automóveis e peças de veículos. Muita atenção nesta relação econômica Brasil e Argentina, ela é muito importante para a nossa economia, os dois principais países aqui da América do Sul, beleza? E em relação à importação, aquilo que o país compra, tá? Que o Brasil compra, o nosso primeiro lugar também é a China, tá certo? É o nosso principal parceiro, como eu te frisei. E o que é que o Brasil compra da China, Marcos? Principalmente componentes eletrônicos. A China hoje ela tem um grande destaque nesse aspecto, tá certo? E em segundo lugar, os Estados Unidos da América, tá certo? Onde o Brasil compra principalmente óleos, combustíveis já refinados, tá certo? Medicamentos. E em terceiro lugar, a Alemanha, tá certo? Ali que também vai estar ali inserida também na União Europeia, principalmente medicamentos e peças de veículos. É só a gente perceber que aqui no Brasil existe uma grande quantidade de montadoras de automóveis de origem alemã, como por exemplo a Volkswagen, tá certo? E em quarto lugar, novamente a Argentina, galera, tá? Da mesma forma que o Brasil vende bastante para a Argentina, o Brasil também compra, tá? O Brasil compra principalmente aí veículos de carga de maior porte que são produzidos na Argentina. Tá? E este quadro ele é bem interessante, eu vou botar aqui ele em maior proporção para justamente mostrar essa relação, né, entre os nossos principais parceiros econômicos acerca da exportação e da importação. O que eu quero te frisar, e tu precisa ter muito atento a isso, que hoje a China é o nosso principal parceiro econômico a nível de exportação e importação, e segundo ali tu tem a União Europeia, Estados Unidos e também a Argentina. Não pode esquecer destes 4 elementos muito importantes para o nosso país. Beleza? Muito fácil, Marcos. Respira. Olha quanta coisa a gente já falou, mas tem mais coisa legal aqui. Agora, vamos situar o nosso país em relação aos seus blocos econômicos, né, e acordos que o Brasil está inserido. O primeiro deles, tá, o Brasil ele está inserido, ele é considerado a principal economia do bloco econômico aqui da América do Sul, chamado de Mercosul, tá, galera? Mercosul, o bloco econômico, bloco comum do Sul, tá certo? Que facilita que é uma união aduaneira, né? Estabelece aí uma taxa específica, uma tarifa externa comum, e o Brasil é a principal economia desse bloco e também de liderança, tá certo? Em segundo lugar com a Argentina. Muito dessas nossas negociações que fazem a Argentina ter uma grande importância da economia nacional derivam, né, da evolução do Mercosul. Um outro grupo importante que o Brasil está inserido, e eu te deixo claro, não é um bloco econômico. Pelo amor de Deus, na tua prova, cai muito falando sobre isso, é a famosa casquinha de banana, a pegadinha do malandro, que tu não vai cair, que é o BRICS.
tá? O BRICS não é um bloco econômico, galera, tá? Ele é um grupo formado pelas chamadas potências emergentes, do qual o Brasil está inserido, tá certo? Que buscam aí se unir para facilitar as relações comerciais entre eles. Quem são os integrantes do BRICS, galera, tá? Brasil, de B, o R vem da Rússia, tá certo? O I vem da Índia, o C da China e o S vem da África do Sul, tá? Porque uma sigla aí, no caso em inglês, seria South Africa, né? Se for em português, fica BRICS, mas o mundo conhece como BRICS, tá? É um grupo formado para facilitar, né, comércio, nas relações econômicas entre estes integrantes, tá certo? Todos eles países emergentes, países com economias aí fortes, nós temos aí um capital, parque industrial já desenvolvido, mas com ainda problemas sociais, beleza? Não esquece disso. É muito importante, tá certo? Os chamados BRICS, tá? Visto aí como futuras potências globais. Em relação a outros grupos, o Brasil também está inserido no G20. O que é esse G20, Marcos? Tá? Ele é um acordo, ali é um grupo, né, tá certo, formado pelas 20 maiores economias do mundo, galera, tá? Como eu te falei, o Brasil está entre as 10 maiores economias mundiais, tá? E quando o G20 ele se reúne, que são os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, o Brasil ele também é convidado, também tem poder de fala, tá certo? É um encontro muito importante, porque é nessas reuniões do G20 que os países buscam se aproximar. Para quê, Marcos? Para favorecer o comércio internacional, buscando acordos bilaterais, né, entre países específicos ou acordos com blocos econômicos, no caso da União Europeia. E é claro, estas reuniões elas citam, né, elas de certa forma determinam as tendências econômicas mundiais. E é muito importante a participação do Brasil nelas. Tá certo? Outra questão importante é da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, que hoje é muito em evidência, né, devido à crise na Rússia. O Brasil, ele é um membro signatário, tá certo, das Nações Unidas. O que é isso, Marcos? O Brasil, ele faz parte das Nações Unidas, ele assinou no período da formação da ONU, tá certo, na década de 40, no final da década de 40, o Brasil foi um dos países que assinou a Carta das Nações Unidas, que criou este órgão tão importante, essa agência não governamental aí que busca, né, solucionar as problemáticas do mundo através do diálogo, tá certo? Que nem sempre acontece, a gente sabe, tá vendo a questão da Rússia agora, mas a ONU ela tem um papel muito importante de buscar, né, fazer com que esses países dialoguem. E o Brasil, galera, tá? Ele tem um papel importante na ONU porque ele busca a reformulação. Eu acho que você já deve ter visto falar, inclusive tem aula aqui na plataforma sobre o Conselho de Segurança, né? No caso, o Brasil ele busca uma reformulação desse conselho, aumentando a quantidade de membros permanentes, porque o que a gente percebe hoje é uma concentração de poder na mão de 5 países específicos, os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem seriam? É o chamado Recife, né? É a Rússia, os Estados Unidos, é a China, né, como potência ali regional, nós temos a Inglaterra na figura do Reino Unido e por último a França. Estes países têm o chamado poder de veto, galera, tá? Vou te dar um exemplo fácil agora. O Conselho de Segurança se reuniu para deliberar sanções econômicas contra a Rússia e a Rússia ela vetou, né, visto que ela tem esse poder que só os membros permanentes possuem. Procura na plataforma que a gente fala com calma sobre isso. E para a gente fechar com chave de ouro, como eu te disse, não podemos deixar de falar do nosso estado, do nosso belo Maranhão, um estado extremamente rico, né, um estado com muita diversidade econômica, cultural, tá certo? O nosso estado ele vai ter presença das atividades dos 3 setores econômicos, galera, tá? Primeiro setor, o setor agropecuário, do extrativismo, do segundo setor, setor industrial, e o terceiro setor, o setor de comércio e serviços. Quando a gente fala da composição do PIB maranhense, o setor que mais contribui é o terceiro setor, tá certo? O setor de comércio e serviços, principalmente ali as atividades atreladas ao comércio e ao turismo, né, galera? Nosso litoral belíssimo, tá? No primeiro setor, eu vou te frisar, não esquece. Existe hoje um grande destaque e crescimento do chamado Mapitoba, tá? O que é esse Mapitoba, Marcos? É um corredor de exportação de grãos composto por Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá certo? Eles exportam grãos principalmente de soja, tá certo? Aqui pelo nosso litoral e, segundo dados governamentais, o Mapitoba já representa aí 10% das exportações de soja do Brasil e a tendência é aumentar. Então tem uma importância muito grande. Temos também o escoamento de minério de ferro, galera, tá? Pela porta dali, pelo Porto da Madeira, tá certo? Ali
vem da Vale. O nosso segundo setor, galera, nós temos destaque para as atividades de metalurgia, tá certo? Com a nossa Alumar. Nós temos também a produção de papel celulose com a fábrica da Suzano e Imperatriz e as atividades também extrativistas. E o terceiro setor, como eu te disse, o comércio e o turismo. Então, galera, plataforma Gonçalves Dias, valeu!